Feito então, galera. Vamos começar nossa aula de hoje. O tema da aula de hoje é auditoria ambiental, tá? Ou auditorias ambientais, porque nós vamos ver que tem alguns tipos de auditorias de uma forma geral, né? Auditoria de forma geral, mas é claro que nós vamos aplicar isso a uma questão de auditoria ambiental, tá? Se vocês olharem no Moodle ali, eu já deixei disponível para vocês o que nós vamos ter de conteúdo hoje. Deixei também um artigo feito em 2019, se eu não me engano. Muito interessante o artigo, é um artigo bem completo, assim, ele traz uma série de coisas muito interessantes e muito didáticos, assim, sobre auditorias ambientais, tá? Então, fala sobre os princípios, que são coisas que a gente vai ver hoje, fala sobre os tipos, os programas de auditoria, enfim. Ele faz um resumão, digamos assim, muito bem elaborado, muito bom, tá? Sobre auditorias ambientais. E aí sugiro vocês, né, que se vocês querem complementar o estudo de vocês e também para ajudar vocês nasquelas questões de resumo, né, de revisão para a prova que eu já deixei para vocês, vai ter algumas questões ali que vocês podem usar esse artigo até para buscar as respostas, tá? É um artigo fácil de ler, a gente não se complica muito para ler, não tem tantos termos técnicos assim, tem alguns, mas são de fácil entendimento, então deixei disponível para todos vocês, tá? Bom, deixa eu apresentar minha tela para a gente ir lá no Moodle e ver o que nós colocamos lá, tá? Então, aqui vocês têm a tela do Moodle de vocês, tem bastante coisa, né, galera? Olha só, a aula de hoje nós vamos ver sobre auditorias ambientais. E aí, então, como conteúdo, nós vamos ver princípios de auditoria, programas de auditoria, tipos e resultados desse processo, tá? Deixei aqui também disponível só, na verdade, o número da norma, né? Eu não tenho a versão 2018 da norma 19.011. Eu vou tentar pedir para que o campus tenha essa norma para que vocês acessem ela, tá? Até eu ia fazer solicitação, acabei me esquecendo, mas eu vou fazer essa solicitação para vocês terem acesso à norma. Espero que a gente consiga ter ela, tá? Ela foi, então, revisada em 2018. Essa é uma norma sobre diretrizes para auditorias de sistemas de gestão de uma forma geral. Então, ela pode ser usada para sistema de gestão da qualidade, para sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, pode ser utilizado para gestão ambiental também, tá? É uma norma para auditorias de uma forma geral, tá? Então, ele vai lá, vai fornecer essas diretrizes, né, para auditorias de primeira, segunda e terceira parte, para qualquer tamanho de organização, seja ela pequena, média ou grande, tá? Então, ela vai fornecer muitas informações que são relevantes para nós. Inclusive, o próprio papel do auditor, né? Afinal, o que esse carinha está fazendo ali, qual é o objetivo dele, né? Quais são os cuidados que ele deve tomar, como é que deve ser feito esse tal programa de auditoria, né? O que compõe esse programa. Então, essa norma é um guia para isso, tá? 19.011, a última versão 2018. Se eu não me engano, a versão anterior era de 2012, eu não confirmo isso para vocês, mas se eu não me engano era 2012, tá? Então ela foi revisada agora em 2018. Como vocês sabem, essas normas ISO estão sempre em revisão e tem melhorado bastante após cada revisão, tá? Então deixei para vocês ali, já disponível o artigo também, tá bom, galera? Bom, vamos lá. Vamos tocar lá nesse assunto. É um pouco teórico nesse momento, até porque a gente não está presencialmente para fazer uma prática de auditoria que eu gosto muito de fazer. A gente faz algumas simulações, a gente vê... na próxima aula eu vou trazer alguns casos, né, para a gente analisar, mas claro que é muito interessante a gente fazer algumas atividades presencialmente, tá? Vamos lá. Auditoria, vou escrevendo aqui para a gente poder ir se comunicando melhor, tá? E vocês também possam entender em que ponto eu estou. Auditoria ambiental. Galera, o que é uma auditoria? De forma geral, tá? O que é uma auditoria? Respondam para mim aí. Pode ser no chat, pode ser por áudio. Enquanto isso, eu sirvo um chimarrão aqui. E aí, respondam para mim, o que é uma auditoria, galera? Vamos lá. Vamos lá, participem comigo. Eu presumiria que é como se fosse uma verificação se a empresa está seguindo as normas ou não. Beleza, Tainá. Mais alguém? Alguém concorda ou discorda da Tainá?
Eu vou melhorar minha pergunta se ninguém mais responder. Galera, auditoria é um processo de verificação barra análise, vou botar aqui, ou é um processo de fiscalização? O que vocês acham que é auditoria? Por favor, me respondam. Arthur diz fiscalização. Alguém concorda? Alguém discorda do Arthur? Eu diria de verificação, tipo um checklist das coisas para ver se está certinho. Jaqueline, então, vê isso como um checklist, como uma análise, uma verificação. E aí, vocês, os outros, veem o processo de auditoria como o quê? Como uma verificação, uma análise de um determinado sistema. O Pedro fala lá, processo para confirmar se algo está acontecendo dentro do esperado. Beleza. Mais uma coisa aqui para a gente poder analisar alguns contextos, tá? Galera, auditoria não é fiscalização, certo? Não é fiscalização. E por que eu digo que não é fiscalização? Porque a fiscalização tem o intuito de, muitas vezes, notificar aquilo que está errado, certo? Notificar ou, às vezes, multar, enfim, dar uma espécie de sanção àquele onde está sendo feita a auditoria, né, para a organização, então, certo? Então, quem é que faz processo de fiscalização? Bom, o órgão ambiental pode fazer um processo de fiscalização, certo? Outros órgãos públicos podem fazer algum tipo de fiscalização, tá? Quando a gente fala de auditorias, por que a gente não está falando de fiscalização? Porque vocês imaginem o seguinte, se nós estamos falando de auditorias internas, uma empresa pode fiscalizar ela mesma? Na teoria é óbvio que não, né? Na prática tampouco, certo? Portanto, a gente tem que tirar esse conceito de que uma auditoria é um processo de fiscalização, certo? E aí nós temos uma outra coisa dentro desse conceito de auditoria. Primeiro, se ele é um processo de verificação, um processo de análise, bem como a Jaqueline comentou, é feito um checklist, né, para então se analisar determinados requisitos, então analisar se a organização está atendendo a determinados requisitos, a determinados padrões, perfeito? E aí a gente viu então que ele é um processo. Isso significa então que um processo de auditoria, ele possui diversas etapas, e essas etapas são dependentes uma da outra, ao mesmo tempo são independentes. Ou seja, a gente realiza cada etapa separadamente, mas ao final o conjunto total da auditoria, né, o resultado dela, o relatório dela, vai ser um contexto geral de todas as etapas desse meu processo. Portanto, quando a gente fala de processo, a gente está falando de diversas etapas. Então, nós já sabemos, né? A gente pode falar em processo, a gente pode falar em procedimento, como vocês queiram. Então, a gente já viu aqui. Auditorias, e aí a gente trazendo para auditorias ambientais, é um processo de análise, de verificação sobre o atendimento a determinados requisitos. Esses requisitos podem ser requisitos normativos, podem ser requisitos legais, enfim, são requisitos de uma forma geral. Se eu estou tentando implantar um sistema de gestão ambiental com base na norma ISO, se eu estou tentando fazer isso, os requisitos são aqueles requisitos trazidos pela norma ISO 14001. Certo? Em termos de sistema de gestão ambiental. Então, no processo de auditoria, eu vou analisar se eu estou atendendo aqueles determinados requisitos do sistema de gestão ambiental com base na ISO. Tranquilo? Então, olha só, quando a gente está analisando os requisitos, a gente, obviamente, vai ter resultados sobre essa análise, né? Que pode ser conformidade, pode ser uma não conformidade, pode ser uma oportunidade de melhoria, e assim por diante. Pode ser uma observação, certo? Então, a cada
requisito, né, ou a cada item desse checklist da auditoria, posso ter, né, diversos resultados. E esses resultados, depois, irão compor o nosso relatório de auditoria. E esse relatório de auditoria é o que nós chamamos de um processo documental, concordam? Então, todas as etapas que foram preenchidas nesse processo de auditoria serão documentados através desse relatório. Esse relatório, então, é basicamente o resultado que nós tivemos da auditoria, que vai dizer se aquela organização está capacitada para, por exemplo, receber uma certificação, se ela possui atendimento aos requisitos da norma, portanto, ela possui um sistema de gestão ambiental implantado, se ela está realizando aquilo que foi, por exemplo, acordado entre partes em um determinado contrato, certo? Então, o resultado disso está atendendo, está conforme, não está conforme, pode ser dado prosseguimento a uma determinada certificação, a um determinado procedimento para selo ambiental, por exemplo. Então, para tudo isso se faz auditoria, se vai ao local e se verifica com base em determinados critérios. É isso que se faz em um processo de auditoria, certo? Verifica-se a conformidade. Então, qual é o principal objetivo de uma auditoria? Verificar a conformidade com os requisitos de uma determinada norma, de um determinado ato normativo, resolução, legislação e assim por diante, certo? Então, verificar a conformidade. Portanto, um processo de auditoria, ele não está ali como um processo fiscalizatório, porque um processo fiscalizatório, geralmente, ele busca os erros, concordam? Ele busca os erros para agir em cima dos erros, seja ele como uma notificação, como uma sanção e assim por diante. Quando a gente fala de auditoria, nós vamos em busca dos acertos e não em busca dos erros. É claro que a gente vai encontrar os erros e esses erros serão relatados, mas o principal objetivo de um processo de auditoria são os acertos. Tanto é que a auditoria é uma das ferramentas para que se obtenha o que nós chamamos de melhoria contínua do meu sistema de gestão ambiental. Tranquilo? Então, olha só, quando a gente fala de auditoria, a gente está tentando, lá no final, melhorar continuamente o meu sistema, o meu processo, a minha organização, em termos ambientais, que é isso que nós estamos tratando aqui. Tá? Então, esse é o objetivo das auditorias ambientais. Agora, vamos lá, nós vamos falar agora sobre os princípios dessas auditorias. Tá? Vou aqui citar um exemplo, e eu quero que a gente, então, veja esse primeiro princípio através desse meu exemplo, tá? Imaginem o seguinte, tá? Nós estamos em um processo de auditoria, entramos dentro de uma organização para realizar o processo de auditoria, tá? E aí nós não fazemos alguns tipos de questionamentos a determinados colaboradores, não observamos determinadas situações, né? Enfim, dado ao tempo curto que nós temos para realizar aquela auditoria, enfim, nós acabamos deixando de lado a análise de algumas coisas, certo? E aí é o momento de fazer um relatório de auditoria ou de dizer se há uma conformidade ou uma não conformidade. Eu acabo, então, dizendo que há uma não conformidade porque a suposta, olha só, observem essa palavra, há uma suposta ou um suposto não atendimento a um determinado requisito. Por que eu digo que há um suposto? Porque, de fato, eu não verifiquei isso, né? Eu imagino com base em outros relatos, eu imagino com base em informações preliminares, tá? Com base em fatos passados, enfim, aí eu dou uma não conformidade com determinadas suposições, certo? Aí eu pergunto para vocês, é possível ou é aceitável eu fazer uma não conformidade com base em suposições? Pergunto isso para vocês. Quando eu não tenho tempo para executar a auditoria de uma forma completa, é possível eu executar a auditoria dessa forma, através de suposições e dar resultados para isso? Guilherme, com a cabeça, diz que não.
Aqui nós vamos chegar no nosso primeiro princípio, tá? E aí, eu posso, por exemplo, analisar, dar uma não conformidade com base em suposições? Ah, eu acredito que ali tenha um erro, eu acredito que ali não tem um atendimento a determinado requisito. Eu posso fazer isso como auditor? A Tatiane diz que não. Acho que não é possível, diz Pedro. E, de fato, galera, não posso. Não posso. Aí nós temos o primeiro princípio. Esse princípio é o chamado de princípio de abordagem baseada em evidência. Abordagem baseada em evidência. Evidência é um fato verificável. Vou botar aqui, ó. Evidência é um fato verificável. É um fato verificável. Ou seja, no momento que eu tenho, por exemplo, uma não conformidade, ou até mesmo uma conformidade, eu tenho que alegar através de comprovações, através de evidência, através de fatos que podem ser verificados, se de fato há uma não conformidade e há uma conformidade. Então, aqui nós temos um primeiro princípio. A abordagem de uma auditoria deve ser baseada em evidências e não em suposições. Tranquilo? Então, eu só posso dar uma não conformidade ou até mesmo uma conformidade quando eu tiver certeza. A dúvida não é utilizada para um resultado, para uma conclusão. Perfeito? Então, aqui nós temos esse princípio extremamente importante. Por que eu digo que é extremamente importante? Porque vocês imaginem eu dar uma não conformidade com base em uma determinada suposição, eu estou em dúvida, e na dúvida eu digo que não atende o requisito, e aí eu chego, então, para apresentar o relatório de auditoria para a organização, para a direção da organização, e aí na demonstração eu falo que há uma não conformidade, devido a tais fatos que podem estar acontecendo, ou que há uma dúvida ainda, mas é preciso dar uma não conformidade, eu acabo tirando a credibilidade da própria auditoria e eu acabo, então, sendo questionado sobre o resultado dessa auditoria. Seja ela auditoria interna, seja ela auditoria externa, não interessa, mas todo o resultado, todo o processo de auditoria acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque eu não estou baseado em uma evidência, em um fato onde eu consigo verificar a veracidade dele. Tranquilo? Então, aqui é um princípio extremamente importante, certo? Gravem esse princípio, tá? Evidências. Outros princípios que nós temos, que aí pode ser um princípio da auditoria ou um princípio do próprio auditor, galera, que é o seguinte, o devido cuidado profissional. Devido cuidado profissional. Quando eu digo devido cuidado profissional, eu estou dizendo que uma auditoria é um processo sério, é um processo sistemático e documentado sério. Por quê? Porque ali vão sair resultados que vão propor, talvez, soluções a evitar determinados danos. É claro que ali não é um processo de consultoria, eu não estou verificando uma organização para, por exemplo, dar uma solução para um determinado problema. Não, eu ali estou identificando possíveis problemas, estou identificando as falhas, ou até mesmo os acertos, e demonstrando aqui é uma falha, aqui é um acerto. Agora, como essa falha vai ser corrigida, isso é uma atividade da organização e não do auditor. Então, o devido cuidado profissional é, primeiro, eu usar linguagem adequada a um processo de auditoria, ter uma educação ao direcionar a palavra a qualquer pessoa que seja. Não esqueçam, o processo de auditoria não é um processo fiscalizatório, e mesmo que fosse um processo fiscalizatório, tem que haver a educação no trato com as pessoas. Além disso, a gente está entrando numa organização que é das pessoas que estão ali. As pessoas que trabalham, elas que são os diretores, são os donos, são os colaboradores, enfim, são elas que diariamente estão ali.
Então, eu sou uma pessoa estranha, eu sou um auditor, eu sou uma pessoa estranha, muitas vezes entrando naquele local. Portanto, eu devo ser extremamente profissional naquilo que eu estou fazendo, certo? Além disso, eu devo também ter um cuidado com relação às próprias vestimentas. Eu não vou fazer uma auditoria de bermudinha. Ah, tá, é verão, é calor, mas eu não vou fazer uma auditoria de bermudinha. Eu vou me vestir como uma pessoa que está indo lá para fazer um trabalho extremamente importante para uma organização, independente do setor que eu for. Se o setor tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado, certo? Então, usar vestimentas adequadas, ter esse devido cuidado profissional. Tranquilo? Então, esse é um outro. Agora, nós temos um outro princípio, que é, eu também vou ilustrar através de um exemplo, e aí eu quero que vocês tentem me dizer que tipo de princípio é esse, ou, enfim, me deem uma ideia do que vocês acham que possa ser. Então, vocês imaginem o seguinte, tá? Nós vamos fazer uma auditoria interna, imaginemos nós aqui que todos nós trabalhamos na mesma empresa, na mesma organização, e nós, então, vamos passar por uma auditoria interna, certo? Pergunto para vocês, eu, Eduardo, posso auditar o local no qual eu estou trabalhando? Eu, Eduardo, estou auditando internamente a organização. E aí, então, eu sou designado para auditar determinado setor, e esse setor é o setor onde eu mesmo trabalho. Pergunto para vocês, é possível? Bom, possível é, né? Agora, o que vocês acham sobre essa situação? É interessante? Pode falar, Tainá. Ai, desculpa, eu me corto no meio. Eu acredito que não seria mais correto porque pode ter vieses, entende? Beleza. Mais alguém? Mais Vai alguém? querer camuflar algumas coisas, talvez esconder. Vocês imaginem, né? E vocês imaginem o seguinte, tá? Vamos supor que eu estou auditando, por exemplo, um requisito de organização do setor, né? Ou seja, ambiente adequado ao trabalho, enfim, organização, tá? E aí eu vejo que há uma certa desorganização em determinados papéis, em determinados documentos, né, que estão espalhados ali pelo setor, mas está espalhado, mas eu sei quais são, eu sei para que usar, eu sei onde pegar, entendeu? Então, essa desorganização, para o auditor que está auditando aquele setor que ele está acostumado a trabalhar, aquela desorganização acaba sendo uma organização, né? Por quê? Porque para ele não há uma evidência ali de desordem, porque ele está trabalhando naquele formato, ele entende aquela situação e ele está acostumado com aquilo. Portanto, não há ali uma independência de auditoria. Ou seja, uma auditoria deve ser independente. Esse é um outro princípio da auditoria, a independência da auditoria. Portanto, eu não posso auditar o setor no qual eu trabalho, eu tenho que evitar conflitos de interesse. Vou botar aqui, ó, evitar conflitos de interesse, tá? O que significa isso? Eu tenho interesse em demonstrar os melhores resultados do meu setor, do meu local de trabalho, concordam? Portanto, eu aqui estou em conflito de interesse. Por quê? Porque eu estou auditando aquela área no qual eu trabalho e eu não vou demonstrar para a direção, para a coordenação, para a chefia imediata, que há determinados problemas que devem ser corrigidos, por exemplo, certo? Portanto, aqui eu não tenho essa independência da auditoria. E é isso que tem se trabalhado quando se fala em auditorias internas, que muitas vezes se considera um resultado realmente aceitável de auditorias internas, em várias situações, não em todas, tá? Então não vamos generalizar aqui, mas a contratação de empresas independentes para a realização de auditorias internas. Ou ainda, eu pegar, por exemplo, numa empresa onde nós temos várias unidades, uma organização com várias unidades, eu pegar alguém da unidade X
para realizar a auditoria na unidade Y e pegar alguém da unidade Y para fazer a auditoria na unidade X. Por quê? Porque essa pessoa não conhece, não tem uma relação direta com essas outras pessoas ou com o local de trabalho e ela vai lá de fato sem esse conflito de interesse. E aí a gente consegue garantir a independência dessa auditoria, tá? Então aqui nós temos também um outro princípio que é importantíssimo. Nós precisamos ter auditorias independentes. Assim nós conseguimos validar o mais precisamente possível os resultados. Tranquilo? Então, atentem a esse princípio também. Tranquilo? Bom, nós temos outros vários princípios de auditoria, princípios do auditor, mas esses 3 eu acho que são extremamente importantes e eu acabei separando eles para vocês, tá? Então, vamos lá. Abordagem baseada em evidências, eu preciso, então, ter a certeza de que há uma conformidade ou uma não conformidade. Como é que eu vou ter essa certeza? Demonstrando através do fato que me gerou essa conformidade ou não conformidade, certo? Devido ao cuidado profissional, então, eu devo tratar as pessoas de maneira adequada, desculpa, e devo também me portar como um profissional que está lá para executar uma atividade importante para a organização, pois o seu resultado pode promover uma melhoria no sistema organizacional. Tá? Independência da auditoria significa, então, aquela auditoria sem conflitos de interesse, aquela auditoria onde eu consigo identificar o melhor resultado sem que eu tenha, de fato, influências internas sobre os resultados da auditoria, tá? Então, para garantir isso, eu preciso ter essa independência. Tranquilo? Bom, dito isso, galera, com relação a esses 3 princípios, algumas dúvidas? Temos dúvidas? Dúvidas, galerinha? Não? Eu tô indo rápido demais, tá tranquilo? A Glenda disse que não, beleza. Stephanie, tranquilo. Beleza, galera. Vocês viram que aqui é quase que lógico, né? Essa questão desses princípios, tá? Então, nós temos ainda para ver hoje a questão de programas, tipos e resultados. Programa de auditorias. Galera, programa de auditoria. Todos vocês estão me escutando, me vendo? Parece que deu uma falhada na minha internet aqui, tá tudo certo? Sim, deu uma falhada, mas voltou. Ah, tá, beleza. Então, olha só, programas de auditorias. Programa já está dizendo, é um cronograma, digamos, as etapas a serem cumpridas dentro da auditoria. Isso é um programa de auditoria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer datas de auditoria, eu vou estabelecer horários de auditoria, vou estabelecer ali quais são os requisitos a serem abordados em cada dia, em cada momento, em cada setor. De que forma eu vou, então, entrar em contato com a organização, como é que vai se dar esse contato, ou seja, é uma espécie de planejamento para a realização da auditoria. Então, eu planejo ela, tá? Eu vejo quais são os problemas possíveis de acontecerem, eu verifico se eu preciso, por exemplo, de um veículo dentro da própria organização. Nós sabemos que tem organizações que são extremamente grandes, né? Às vezes eu preciso de um veículo interno para me locomover e aí perder menos tempo, certo? Se eu vou precisar de, por exemplo, fazer um checklist, se eu não preciso fazer checklist, se eu preciso, por exemplo, uma relação de trabalhadores no qual eu vou fazer algumas perguntas, algumas entrevistas. Então, tudo isso vai preencher esse tal programa de auditoria, certo? E aí, se a gente for pensar em etapas da auditoria, a gente vai ver que tem, primeiro, nós vamos ter o contato com a empresa, né? Se é uma auditoria interna, geralmente a própria empresa já se programa com relação às datas, entra em contato com a empresa auditora ou com as pessoas que vão auditar, com o auditor líder, enfim, e organiza essa questão,
digamos, pré-auditoria, né? Então, verifica todas as possibilidades, o que é necessário para a realização da auditoria, quais são os problemas, quais são os procedimentos a serem seguidos dentro da empresa, procedimento de segurança e assim por diante. Então, tudo isso é resolvido antes da própria auditoria, certo? Aí, então, com base nisso, se verifica qual é o objetivo desta auditoria. Bom, o objetivo da auditoria é verificar os requisitos da norma ISO. Bom, portanto, eu tenho que me basear, então, se eu for fazer entrevistas, se eu vou buscar evidências, eu tenho que fazer um checklist com base, obviamente, na norma ISO, né, com base nos requisitos da norma ISO. E aí, então, eu começo a fazer esse planejamento para executar da maneira mais tranquila e mais rápida o processo de auditoria. Por que eu digo o mais rápido? Galera, a gente sabe que quando alguém está no local de trabalho de um outro, vamos supor que é uma fábrica, essa pessoa é uma pessoa estranha, é uma pessoa que pode incomodar, ela distrai os trabalhadores, distrai os colaboradores. Então, o ideal é que esse auditor, ele passe desapercebido, certo? O importante é que ele entre na organização, realize a auditoria e saia sem ser percebido, tá? É claro, professor, como é que ele vai fazer entrevista sem ser percebido? A questão de fazer entrevistas, de fazer essa conversa, muitas vezes informal, mas com o objetivo de coleta de evidências, é justamente para ter essa característica de informalidade mesmo, né? Eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer e me retiro, né? Eu tento estar ali o mínimo de tempo possível e coletando o máximo de evidências possíveis, certo? Então, dentro desse programa, eu vou, então, fazer um planejamento para isso. Eu vou verificar qual é o horário que eu vou chegar, eu vou fazer um cronograma, por exemplo, tal horário tem a reunião de abertura, tal horário, então, eu começo as diligências, então eu vou verificar o setor X, depois o setor Y. Aí, se eu tenho uma equipe de auditoria, fulano e beltrano vão para o setor X, fulano e beltrano vão para ciclano e alguma outra coisa, vão lá para o outro setor. E assim eu começo a dividir esta equipe para ter o melhor resultado. Depois, então, no final, eu reúno a equipe, então reúno as evidências para dar, digamos, os resultados, né, para executar, né, para desenvolver os resultados dentro do relatório de auditoria. E aí, posteriormente, ao final da auditoria, a gente tem lá a reunião de encerramento, junto com a alta direção, com os coordenadores, para demonstrar os resultados dessa auditoria e, claro, que eles possam ser validados, utilizados para a melhoria contínua da organização. Tranquilo? Então, tudo isso faz parte do programa. Todo esse planejamento, quais são as etapas, etc., que nós vamos fazer, tudo isso faz parte do programa de auditoria. Se vocês verificarem, galera, dentro da própria norma ISO 14001, vocês vão ver lá que tem programa de auditoria interna. Existe um requisito específico dentro da norma ISO 14001, de 2015, que está escrito lá, programa de auditoria interna. Tranquilo? E o que significa isso? Significa que, para obter uma certificação da norma ISO 14001, eu obrigatoriamente preciso realizar auditorias internas. E essas auditorias internas devem ser frequentes e periódicas. Então, eu vou estabelecer se essas auditorias internas vão ser de 6 em 6 meses, se vão ser de 1 em 1 ano, se vão ser de 2 em 2 anos. Mas eu preciso estabelecer essa frequência, essa periodicidade dessas auditorias internas. E é claro que para cada auditoria interna, ou para cada auditoria de uma forma geral, eu preciso estabelecer estes programas, eu preciso fazer esse planejamento. E tudo isso eu vou encontrar nesse requisito da norma ISO 14001, bem como na norma 19.011 de 2018, que trata sobre auditoria e sistemas de gestão. Tranquilo? Então, aqui nós temos elencado o que compõe esse programa de auditorias. Beleza? Bom, as auditorias têm alguns tipos, tá? Então, vou botar aqui, ó, tipos de auditoria. Se vocês olharem o que eu coloquei para vocês ali no Moodle, vocês vão ver que quando eu cito, né, a norma 19.011, eu coloco ali, ó, fornece diretrizes para auditorias de primeira, segunda e terceira parte. Então, se a gente for considerar tipos ou categorias, a gente vai ver que, por exemplo, a gente tem auditoria interna e auditoria externa, concordam? Então, a auditoria interna,
é aquela que é realizada pela organização nela mesma. Isso é uma auditoria interna. E quando eu digo realizada pela organização, não significa que é obrigatoriamente pela própria organização. Ela pode contratar uma empresa para realizar auditorias internas. Não há nenhum problema com relação a isso. Garante ainda mais a questão de independência da própria auditoria. Tranquilo? A auditoria externa nada mais é do que um terceiro realizando auditoria na organização. Ou a organização realizando a auditoria em um terceiro, certo? Então, nós temos algumas diferenças entre auditoria interna e auditoria externa, beleza? Agora, vocês viram ali que eu comentei auditoria de primeira, segunda e terceira parte. Vamos lá. Galera, auditoria de primeira parte. Vocês acham que a auditoria de primeira parte é uma auditoria interna ou é uma auditoria externa? Por favor, respondam para mim aí, seja no chat ou por áudio. Auditoria de primeira parte, galera. Interna ou externa? O que vocês acham aí? O tempo para pesquisa no Google, ó. Olha aí que beleza. Média um professor Google aí que taca ali ficha. E aí, galera, ninguém vai responder para mim? Auditoria de primeira parte. Interna? Jaqueline disse que é interna. Mais alguém? O Pedro disse que é interna. Galera, a auditoria de primeira parte é uma auditoria interna. Portanto, é uma auditoria no qual a própria organização realiza sobre ela. Tranquilo? Lembrando sempre que ela pode ser realizada por colaboradores internos ou por empresas contratadas para a realização dessa auditoria interna. A auditoria de primeira parte. A auditoria de segunda parte. A auditoria de segunda parte é uma auditoria interna ou é uma auditoria externa, galera? Bora? Bora. O que vocês acham, hein? Auditoria de segunda parte. Ninguém? Tem até 3. Isso. Não entendi. Então essa seria interna também? Essa é para os fornecedores. Olha o Guilherme aí, ó, dizendo que a auditoria de segunda parte é a auditoria de fornecedores. E aí, Guilherme, fornecedor considera-se uma auditoria interna ou uma auditoria externa? Externa. Bom, ele disse externa. Pois bem, olha ali, Stephanie disse externa? Eu gosto de ver quando tem interrogação, aí eu interpreto para vocês. Externa? Será externa? Galera, é isso aí, tá? A auditoria de segunda parte é uma auditoria realizada por clientes ou fornecedores e é considerada uma auditoria externa, certo? Então, olha só, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar que eu tenho uma relação contratual com um determinado fornecedor, certo? E é óbvio que dentro dessa relação contratual eu tenho cláusulas contratuais no qual eu devo, né, seguir. Se há um contrato, eu sou obrigado a seguir aquele contrato, certo? Pois então eu firmei um contrato de fornecimento lá de uma determinada matéria-prima, certo? E aí dentro desse contrato eu tenho uma cláusula que essa matéria-prima deve ser com tais e tais características, que deve estar com registro em determinado local, enfim. Eu só vou adquirir esta matéria-prima se ela tiver, então, essas condições, esses requisitos, né? Com base na nossa relação contratual. Tranquilo?
Portanto, quando eu vou, então, verificar se há esse atendimento, a esse requisito, eu estou fazendo uma auditoria de segunda parte, certo? Portanto, pode ser uma auditoria do fornecedor na organização, pode ser da própria organização no fornecedor, ou até mesmo da organização em um determinado cliente, certo? Lembrando sempre, tá? O sistema de gestão ambiental é um sistema completo, é um sistema de análise de ciclo de vida. Portanto, eu não posso me basear em um sistema de gestão ambiental dos muros para dentro da organização. Agora eu preciso analisar o ciclo de vida de uma forma completa. Então, eu tenho que analisar desde a extração da matéria-prima até o final do consumidor. Certo? Então, o consumidor consumiu aquele produto que eu produzi, né, ou aquela prestação de serviço, etc., e aí eu vou gerar determinados aspectos ambientais, eu preciso, então, observar isso também. Tá? Eu preciso fazer uma análise desses impactos ambientais, eu preciso fazer uma série de coisas. Eu não posso mais agora me basear somente dos muros para dentro da organização. Certo? Aí, então, quando eu falo em auditorias de segunda parte, significa nesse sentido. Eu estou olhando agora para fora da minha organização, certo? Para fora dos muros da organização, dentro daqueles, digamos, aqueles atores, né, desta cadeia do ciclo de vida, que vão influenciar no resultado do meu sistema de gestão ambiental, ou até mesmo que eu, né, que a minha organização pode influenciar os resultados desse fornecedor ou até mesmo desse cliente. Portanto, eu estou fazendo uma análise completa. Então, quando eu faço a auditoria de segunda parte, é auditoria nessa cadeia de ciclo de vida, que vai desde a extração de matéria-prima até o descarte final daquele resíduo lá, certo? Pelo consumidor final. Portanto, isso é uma auditoria de segunda parte, isso é uma auditoria externa, beleza? Aí, vamos lá, nós temos, então, auditoria de primeira parte, auditoria interna, auditoria de segunda parte é uma auditoria externa, e a auditoria, então, de terceira parte é uma auditoria interna ou é uma auditoria externa, galera? A Tati já matou direto, assim, né? Externa, eu não vou nem titubear, né, Tati? Eu vou meter direto, porque se estiver errado, nós vamos levar mijada agora. Pá! Externa. Alguém discorda da Tati? O silêncio é um concordo com a Tati, acredito eu, né? Então, olha só, galera. Jaqueline diz externa. Pois bem, terceira parte é uma auditoria feita por organismos certificadores. Portanto, ela é uma auditoria externa. O objetivo desta auditoria de terceira parte é obter uma determinada certificação, é obter uma determinada comprovação de que, eu tenho um sistema de gestão ambiental implantado com base na ISO, eu tenho, por exemplo, tem agora a questão de produtos orgânicos, né? Então tem o selo de produtos orgânicos. Para que eu obtenha esse selo de produtos orgânicos, eu preciso, então, passar por uma auditoria externa, onde eu vou verificar determinados requisitos, atendendo de auditoria de terceira parte. É quando o objetivo é a comprovação de algo, é quando o objetivo é uma certificação, certo? Então, aqui eu tenho auditoria de terceira parte, auditoria de certificação, auditoria externa. Tranquilo? Esses três tipos ou categorias, como vocês queiram, vocês compreenderam tranquilo? Querem fazer alguma pergunta com relação a esses tipos de auditoria? Qual que é a mais comum, assim, de acontecer? Eu acho que a da segunda parte não é tão frequente, assim. O que é mais comum de acontecer, principalmente em organizações maiores, tá? É a auditoria interna, porque essa tem a maior frequência de ocorrência, tá? Então, auditorias internas, vamos pensar aí uma empresa grande aqui da região, por exemplo, a Capesberg, né? A Capesberg realiza auditorias internas com uma frequência grande. Às vezes, é claro que ela vai realizar auditorias internas, muitas vezes setorizadas, né? Ou por atividade. Então, por exemplo, a atividade de galvanização, por exemplo, né? Então, ali eu vou realizar auditorias de tanto tempo.
Tá, eu vou para a parte ali de registros, e aí eu vou realizar auditoria de tanto tempo. Eu vou para a parte de gerenciamento de resíduos, aí eu realizo determinada auditoria com determinada frequência. Então, há diversas auditorias internas que ocorrem frequentemente, periodicamente, dentro da organização, certo? Por que eu digo isso? Por que ela acontece com maior frequência? Como tu mesmo comentou, né? A auditoria de segunda parte, essa questão de fornecedores e clientes, geralmente ela ocorre quando eu preciso comprovar alguma coisa, ou quando há algum tipo de problema nessa relação contratual e eu preciso verificar. Aí eu vou e executo uma auditoria, né? E embora, quando eu falo de um sistema de gestão, o sistema de gestão ambiental obriga que auditorias de segunda parte sejam realizadas também com frequência, tá? É claro que a gente vê que há uma frequência menor, mas há uma obrigatoriedade. Então, se eu quiser, por exemplo, obter, depois lá na auditoria de terceira parte, uma certificação da norma ISO, por exemplo, sobre um sistema de gestão, eu tenho que comprovar a realização de auditorias de primeira e segunda parte, e claro que comprovar os resultados dela, né, através de demonstração do próprio relatório de auditoria, ações de correção, etc, né. Mas é claro que a maior frequência é a auditoria de primeira parte, aí eu colocaria a auditoria de segunda parte com a de segunda maior frequência de ocorrência, né? E a de terceira parte eu colocaria como aquela que menos ocorre, justamente por ser uma auditoria de certificação, ela demora determinado período até ser refeita, né? Então, por exemplo, eu tenho uma certificação que tem um prazo de validade de 2 anos, 3 anos, e aí, então, eu vou, depois desses 2, 3 anos, realizar uma nova auditoria de certificação, né? E aí, nessa auditoria de certificação, por exemplo, nessa reverificação, né, dessa auditoria de terceira parte, eu preciso dos resultados de todas as auditorias internas realizadas até então. Por isso que eu digo que a auditoria de primeira parte, né, essas internas são realizadas com maior frequência, porque quando eu vou fazer a recertificação, né, eu vou precisar demonstrar que eu realizei auditorias internas e também os resultados dessas auditorias internas. Tranquilo? Te respondi, Jaqueline. Sim. Beleza. Tranquilo. Ótimo. Galera, dúvidas, então, mais alguma? Querem fazer algum tipo de pergunta aqui? Sim, não? Tranquilo? Então, de boa? Bom, galera, olha só, a gente comentou que dentro das etapas dessa auditoria, nós temos lá a reunião de abertura, nós temos aí o período de diligências, onde eu vou, então, fazer a verificação em loco, né? Vou fazer questionamentos, vou fazer entrevistas, vou fazer um inventário fotográfico, né? Vou tirar fotografias, vou analisar documentações, vou fazer uma série de atividades para que obtenha, então, os registros da auditoria. E esses registros, nós vamos ter eles como uma não conformidade, uma conformidade, uma oportunidade de melhoria, ou ainda uma observação. Tranquilo? Então, como registros de auditoria, o que são os registros? Os registros são resultados das evidências, certo? E aí, lá no relatório da auditoria, eu vou pegar os registros de auditoria e vou, então, concluir a minha auditoria. Vou, então, dizer qual é o resultado final dessa auditoria. Se é uma auditoria que teve resultados positivos, teve resultados negativos, por quê, quais são as consequências disso, e assim por diante. Tranquilo? Então, vamos lá. O que é uma não conformidade em um processo de auditoria? O que é uma não conformidade em um processo de auditoria? Algo não correto? Algo não correto? Ou ainda o não atendimento a um determinado requisito. Não atendimento a um determinado requisito. Então, vamos pensar o seguinte, tá, galera?
Vamos pensar que nós estamos implantando um sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001, estamos em processo de auditoria, certo? Estamos em processo de auditoria, e dentro desse processo de auditoria eu vou verificar um requisito política ambiental da organização. Olha, política ambiental da organização. Dentro da norma ISO 14001, tem ali os itens que devem compor esta política ambiental. Ainda assim, diz o seguinte, que essa política ambiental deve ser mantida como informação documentada. Lembra que a gente comentou sobre manter informação documentada? Ou seja, que essa informação da política ambiental deve estar disponível, acessível ao público de uma forma geral, que pode ser através do site, outdoors, através de programas, através de propagandas e assim por diante. Então, tem que estar disponível em algum local. Então, aí eu vou verificar o requisito. Quando eu verifico que há uma política ambiental, mas essa política ambiental não está disponível, as pessoas não têm acesso a essa política, não tem como saber dessa política ambiental, eu tenho aqui um não atendimento ao requisito. Eu tenho um atendimento parcial do requisito, mas não existe atendimento parcial, né? Ou ele atende o requisito por completo, ou ele não atende o requisito por completo. Principalmente quando eu estou falando em certificações ambientais, eu tenho que atender o requisito por completo e não parcialmente. Então, nesse sentido aqui, eu tenho um não atendimento a um determinado requisito, que é o requisito de política ambiental. E aí eu vou ter que, então, fazer uma historinha, né, para registrar esta não conformidade. Então, eu vou dizer que, por exemplo, ao analisar determinada informação documentada sobre a política ambiental com base no requisito X da norma ISO 14001/2015, não foi encontrado de forma acessível, digamos assim, não está acessível à política ambiental da organização. Quando questionado determinados setores, não souberam me informar como eu poderia obter essa informação. Enfim, eu vou começar a contar a historinha, dando a evidência, dando a comprovação, dando o fato, para que então eu diga, não há conformidade neste requisito. Eu não posso simplesmente dizer o seguinte, olha, não há atendimento ao requisito X. Não há atendimento ao requisito X. Tá, mas por que não há? Quais são os fatos que me levaram a concluir que não há? Certo? Então, aqui, não conformidade a um determinado requisito, sem estar falando de norma ISO 14001, por exemplo, é não atender o requisito por completo. Tranquilo? Então, não conformidade. Eu não vou perguntar para vocês o que é conformidade, porque eu seria o professor mais idiota do mundo. A pessoa vai dizer, é o contrário da não conformidade. Certo? Portanto, conformidade é o atendimento ao determinado requisito. Então, eu atendi, estou conforme e posso relatar. A organização está conforme o requisito tal, pois comprovou por XYZ que possui uma informação documentada mantida, acessível, assim por diante. Ou seja, eu vou também relatar o fato que me deu essa conformidade, certo? O que muito acontece muitas vezes, o auditor não relata a conformidade, só relata a não conformidade. Então, parece que só tem coisa errada, né? Então, é claro que é importante também relatar as conformidades, né? Embora isso com menos frequência, mas é importante relatar também, porque demonstra para a organização que ela está no caminho certo, demonstra para ela que, de fato, ela tem coisas a melhorar, mas que ela está no caminho. Ela tem coisas muito boas ainda, certo? Portanto, não conformidade e conformidade. Galera, oportunidade de melhoria. O que vocês entendem quando vocês olhem, por exemplo, num registro de auditoria, vocês olham assim, oportunidade de melhoria. O que é isso? O que é isso para vocês? Não sei se está correto falar assim, mas tipo, atendeu ao básico do que foi solicitado, que poderia talvez ser feito de uma maneira que atendesse melhor, sei lá. É um bom raciocínio. É um bom raciocínio. Jaqueline, é o seguinte, há um atendimento ao requisito. Não é um atendimento básico. Há um atendimento ao requisito. Então, vamos supor o seguinte, controle da informação documentada, por exemplo. Certo? A pessoa, então, comprovou, existe uma evidência de que há um controle, né, sobre aquela informação documentada, sobre um determinado procedimento, enfim, certo? Então, há um controle sobre isso. Só que esse controle,
Se acontecer determinadas situações, esse controle pode vir a falhar. E aí eu não vou ter mais essa evidência que eu tenho controle sobre a informação documentada. Mas naquele momento de auditoria, há uma evidência de que há uma conformidade, ele está atendendo ao requisito por completo, certo? Mas ele pode melhorar o atendimento a esse requisito para que posteriormente ele não venha a cometer alguma falha e não atender mais o requisito, entende? Então, naquele momento da auditoria, há uma conformidade, mas essa conformidade pode ser melhorada. A forma como ele está conforme pode ser melhorada. E aí, então, eu coloco ali de que há uma conformidade no requisito X, devido a tais e tais fatos, mas considera-se aqui uma oportunidade para melhorar ainda mais o atendimento ao requisito. Pois, em caso de ocorrer tal situação, pode ocorrer falha no controle da informação documentada. Um exemplo, né? Da mesma forma, eu estou contando a historinha dizendo que há ali uma possibilidade de melhorar o atendimento ao requisito. Ah, como é que a empresa vai melhorar? Bom, a empresa é que vai decidir como vai melhorar. O papel do auditor não é prestar consultoria, é mostrar as evidências. Portanto, aqui a gente tem uma oportunidade de melhoria demonstrada para a organização. Agora, como que ela vai melhorar? Bom, ela que vai decidir, ela que vai fazer um plano de melhoria, certo? E assim por diante. Agora, quando a gente fala em observação, galera, observação é o que nós chamamos da dúvida do auditor. Lembra que nós falamos que na dúvida não se tem nem conformidade e nem não conformidade, justamente por quê? Porque não se pode fazer registros, se ter resultados de auditoria com base em suposições, com base em dúvidas, temos que ter evidências. Portanto, quando eu falo em observações, significa que eu ainda estou em dúvida sobre o atendimento ou não daquele determinado requisito, daquela determinada norma, ou ato normativo, ou como vocês queiram, certo? Eu estou na dúvida. Portanto, eu relato aqui uma observação. Que observação é essa? Ah, e mais uma vez a historinha. Em auditoria no local tal, ou no setor tal, foram encontradas determinadas evidências, porém, não se tem a convicção de que isso configure uma não conformidade, não se tem a convicção de que isso é uma conformidade, e aí eu relato essa observação. Por que se chama observação? Porque numa auditoria posterior, este requisito, que tem uma observação, eu vou focar, eu vou analisar um pouco mais, eu vou buscar mais evidências, então eu já vou preparado, eu faço um planejamento maior, para, então, sanar a minha dúvida numa auditoria posterior, ou num outro dia da auditoria, mas é um registro de observação. Significa o seguinte, auditor, atente-se na próxima auditoria, né, no próximo procedimento, com relação a determinado requisito. Veja se, de fato, há uma conformidade ou há uma não conformidade. Busque maiores evidências, entreviste mais pessoas, busque mais documentações, né? Converse com o setor de registros, verifique no site da organização, verifique se há uma comunicação eficaz, enfim. Aí é que começa, então, a nova investigação ou um complemento de investigação. Isso é que nós chamamos de observação, registro de observação. Há dúvida sobre conformidade ou não conformidade e eu preciso, então, buscar maiores evidências para concluir o registro. Ficou claro, galera, nesses registros de auditoria, ficou claro? Ficou claro? Sim? Beleza. Ótimo. E aí, galera, o que nós temos? No final é esse tal de relatório da auditoria. E este relatório de auditoria, ele vai dar, então, a conclusão para a organização, que vai servir para ela melhorar o atendimento aos requisitos, melhorar a gestão ambiental, melhorar o seu sistema. Portanto, nós já comentamos que o objetivo é a melhoria do sistema de gestão ambiental.
certo? Sempre a auditoria busca isso, melhorar alguma coisa da organização, certo? Não busca nunca sanção, não busca nunca buscar os erros somente, também ele busca os acertos. E aí, no resultado, então, nós temos a melhoria contínua deste sistema. Feito, galera, tranquilo? Alguma dúvida, então, com relação ao que nós vimos hoje na aula? Tranquilo? Vou, então, interromper a nossa gravação.